E você aí, acha que o empreendedorismo é para todo mundo? Ou seja, qualquer pessoa que viu um vídeo na internet, que tem um capital inicial para poder abrir alguma coisa, seja ela qual for, ou tem uma ideia mirabolante, consegue colocar isso em prática e vai empreender e vai fazer o que for preciso e terá sucesso. Muitas vezes você já não viu muitas pessoas falando sobre isso e eu quero trazer um contraponto. Quando eu comecei a empreender isso lá em 2013, 2014, em paralelo ao meu emprego CLT, eu tinha muito em mente que qualquer pessoa conseguiria, desde que você tivesse as habilidades certas, que você fosse aprendendo durante a jornada, você conseguiria. Afinal, não existe uma cartilha, mas existe sim as habilidades que você vai ter que aprender, você vai ajustando no processo, você vai questionando, perguntando para as pessoas que já fizeram, beleza, só isso eu achei que era o necessário. E depois de muitos negócios, a maioria que quebrei, faliu, e depois de muitos negócios quebrados, muitas empresas fechadas, muitos projetos fracassados, eu posso dizer que não, empreender não é para todo mundo, e é esse papo bem honesto, bem fluido, que eu quero trazer para ti hoje. Eu espero que esse vídeo possa te ajudar, não a desmotivar, mas sim a entender realmente eu tô preparado para o que tem por vir aí, caso você queira empreender. Quem já está inscrito no canal, eu peço que deixe o joinha para ajudar esse conteúdo chegar a mais pessoas. E quem está caindo aqui de paraquedas, fica tranquilo, não precisa dar joinha agora não. Se o vídeo fizer sentido para você e colaborar com alguma coisa, que seja um insight, e aí você deixa o joinha no final. Antes de mais nada, eu tô incomodado, eu vou arrumar aqui. Eu não sou do signo de Virgem, mas tô lendo esse livro e gostaria de deixar ele retinho. A Siri falando, é isso também. Isso tem muito a ver com empreender. Sabe por quê? Porque empreender nem tudo está na sua alçada. É claro que existem diversos fatores que eu vou bater um papo aqui contigo hoje, mas tem muita coisa que foge da sua alçada. Exemplo, o imposto que agora tem uma nova alíquota, ou o segmento da sua empresa que está sendo afetado por conta de uma concorrência que você não esperava, ou a sua cidade tirou o incentivo que tinha para determinado setor. Você entende que são coisas que vão fugindo da sua alçada? Entende que para você conseguir ter sucesso, você vai ter que se tornar um bom líder, vai ter que passar uma boa comunicação, ter uma boa oratória, ser muito bom, muito bom de pessoas, eu acho que é uma das principais habilidades. Você entender, nem que seja o mínimo, para entender se o que você está contratando, delegando, terceirizando, está fazendo certo. Eu acho que você tem que saber isso. Contabilidade, jurídico, marketing, vendas. Então, no fundo, falar que basicamente você vai saber isso antes de começar, é claro que não, ninguém começa. Pelo menos não foi assim comigo. Hoje em dia, a gente vê aí o vibe coding, a gente vê que você consegue tirar ideias do papel e executá-las de uma forma relativamente fácil. A gente vê negócios que não exigem tanta barreira de entrada, e aí você fala, legal, gostaria de empreender e vou me dar super bem com isso, e aí seja lá o que for esse seu empreendimento, você vai e mergulha de cabeça, e por muitas vezes largando uma carreira legal, largando um emprego na qual você tem uma boa formação. Foi um caso. Eu posso dizer que me formei em 2010 em tecnologia, fui trabalhar numa multinacional logo em seguida e tive uma carreira bem meteórica, assim. E lá para quando eu estava com 3, 4 anos, já assumindo um grau de liderança ali, eu falei, cara, quero ganhar mais. E no fundo, o que me incomodava muito era o teto. Quando eu falo teto, é o teto financeiro mesmo, mas além de dinheiro, que a gente acaba caindo nesse conto de liberdade financeira, tinha também as outras liberdades que eu vejo que é extremamente importante, como a liberdade de rotina, afinal você vai trabalhar a hora que você quiser, certo? A liberdade geográfica, afinal você vai poder trabalhar na praia e controlar as coisas apenas de um celular. E beleza, isso aí foi o que despertou o meu desejo. Ele despertou a minha vontade de querer algo a mais, e claro que o financeiro, eu sempre fui muito ambicioso, acho que nem todas as pessoas são assim, mas eu tenho metas financeiras, já fui bem drivado assim, sou bem econômico, então sempre estudei investimento, sempre cuidei do meu dinheiro, nunca fiquei escutando tanto os assessores, então entendo que eles têm as metas para bater, mas eu nunca fui muito nesse papo de deixar o meu dinheiro, que já foi muito suado de conquistar, na mão de gerentes de banco, assessores de corretoras, ou seja lá quem for. Então, eu sempre olhei com muito carinho, até quando
tinha muito dinheiro não. Então, eu até vejo que isso pode ter sido um erro, porque eu investi muito conhecimento e investimento tendo pouco. E claro que agora a gente acaba tendo mais e serve, né? É extremamente útil, mas não achei que foi tão necessário na minha jornada. Eu tô sendo muito honesto com você, então tá tudo certo pra falar sobre isso. Mas enfim, em 2013 eu comecei a empreender em paralelo em marketing de rede. Então, as empresas de multinível, elas tinham chegado no Brasil. E no fundo, eu fui lá, comecei em paralelo e achei que seria de certa forma fácil. Eu tinha que vender o produto, eu tinha que recrutar novas pessoas e etc. E eu vi que não era bem assim. Depois de 2 empresas de marketing de rede, depois de praticamente 2 anos investindo aí em diversos produtos e fazendo diversas palestras, etc., eu, particularmente, conheço pessoas que tiveram sucesso. Não foi tão perene, mas conheço, então não vou dizer que é a maior parte das pessoas, porém conheço pessoas, né, não é de todo ruim, mas eu não tive resultado financeiro, porém foi muito importante para mim. Eu emagreci muito, então eu queria ser produto do produto, então no fundo, quando eu queria dar uma palestra, eu queria ter uma estética melhor mesmo, eu aprendi a ler os livros que você vê aqui hoje, mais a minha estante gigantesca no meio da sala. A mulher permitiu que eu colocasse uma estante de livro na sala. Gosto muito, tenho o hábito de leitura, beber direto da fonte, admiro muito quem gosta disso, nesse mundo de hoje maluco, que a gente vê muito conteúdo superficial, então quando você vê um livro, você acaba se aprofundando sobre um tema, então acho extremamente importante, pretendo passar isso pro meu filho, mas isso deixa para um próximo vídeo, pra gente não sair da pauta. Além de ler, aprendi também a vender. Então, diferente de um trabalho na qual eu apenas cumpria ordens, eu entregava demanda, eu desenvolvia softwares, eu programava ali os sistemas, eu tive que começar a aprender a vender. E eu vi que não é tão fácil assim como contam. Hoje eu confesso que isso é uma das maiores habilidades para quem quer empreender. A verdade é não vender só o seu produto, mas vender a sua imagem. E com isso você vai melhorar um pouco a sua oratória, a sua comunicação, a sua persuasão. Você vai começar a entender um pouco mais de mapeamento de pessoas, você vai entender de marketing para entender qual que é a necessidade dessa pessoa, adapta o interlocutor, enfim, depois de mais livros e livros e livros, a gente foi aprendendo e vejo que é uma grande habilidade. Porém, financeiramente não foi algo tão rentável, mas eu aprendi todos esses conjuntos de habilidades que eu vejo que é muito importante e que para mim foi algo muito bacana na jornada, porque eu tinha, de certa forma, o meu ganho que me sustentava, inclusive sobrava, economizava, conseguia investir e fui em paralelo fazendo isso. Quando em 2017, basicamente com 8 anos de uma multinacional, cargo de coordenador, bem legal, eu resolvi criar a minha startup, assim como Zuckerberg, quem nunca, né? Da área de TI principalmente. E nisso pedi demissão, ganhava um bom salário, tinha uma carreira muito boa, tinha muita projeção ali de me tornar uma pessoa legal assim na empresa, e mesmo assim falei, cara, quero seguir meu sonho, não quero ter teto, não quero ser chefe, quero acordar a hora que eu quero, esse sonho que vendem. E não foi bem assim, né? Pedi demissão e aí cerca de uns 6 meses tentando full no meu projeto, eu percebi que, cara, eu não estava fazendo as coisas muito certas, não estava indo, os clientes não vinham, eu visitava, era um aplicativo da área da beleza, para vocês terem noção. Por mais que eu tenha essa barba, eu não frequento muitos salões de beleza e barbearias, então eu já comecei errado daí. Eu não era especialista nessa área, eu não sabia exatamente a minha persona, o meu produto ele ficou gigantesco, foi quase 1 ano de desenvolvimento, sendo que as pessoas não me pediram para fazer isso, era tudo hipótese, e aí eu fui aprendendo. Inclusive tem um livro, Lean Startup, do Eric, ele tá por aqui, enfim, Startup Enxuta, que eu recomendo muito para se você quer criar esse projeto e aí vai colocando o seu produto mínimo viável na rua, aí vai ajustando ele conforme as necessidades e feedbacks ali dos clientes. Então isso é o caminho que eu recomendo, é o caminho que eu sigo hoje. Então eu não tinha esse conhecimento na época e acabei perdendo aí alguns bons anos e fracassos e falências nesse caminho. E hoje eu vejo, cara, qual seria a habilidade principal e por que você tem essa visão que empreender não é para todo mundo? Vamos lá, primeiro que eu acho que nem todo mundo é curioso. Quando eu falo curioso, você pode falar, beleza, é curioso, então eu quero saber curiosidades, o porquê quando o homem pisou na lua. Não é isso que eu estou trazendo aqui, embora isso também seja algo positivo, se levado ali com uma mentalidade. Eu vejo que as pessoas não são mais curiosas. Vamos supor que você tem um GPT ali, né? Vou resumir todas as IAs ao chat GPT. Cara, você tem um mundo
à sua disposição, a ponto de não só como o Google era, e que a gente continuou não utilizando da melhor forma, como as redes sociais podem ser, o YouTube, ele pode ser um baita de um aprendizado. Eu vejo que as pessoas usam geralmente para coisas muito superficiais, coisas supérfluas, coisas memes, coisas engraçadinhas, e não usam para um estudo profundo que pode ajudá-las a ser promovidas, que pode ajudá-las a entender se isso é um bom negócio. Então você vê que a gente tem que fazer um monte de coisas que são mais virais para reter a sua atenção, sendo que, cara, esse vídeo, por exemplo, que ele tende a ser um pouquinho mais longo do que o normal, e eu não tô dando super piruetas ou fazendo coisas que vai super reter a sua atenção, mas você não assista. Então a gente foi modelado para que só fique na coisa simples, só fique na coisinha básica, e o resto cansa, né? Ler um livro cansa, fazer exercício físico cansa, dar atenção aos seus filhos cansa, ser um bom marido cansa. Então você começa a entender que você vê na sociedade de hoje, a sua grande maioria, eu não tenho uma pesquisa sólida sobre isso, mas eu vejo que as pessoas estão apenas vivendo a vida de acordo com os updates que vão rolando aí do dia a dia, os jornais, e, cara, eu não acho isso uma boa, principalmente para quem quer empreender, que no caso é dono do seu próprio negócio e direciona o rumo aí do seu negócio, né? Você não tem a ordem dada e você apenas executa, e você tem o chão, né? O seu salário basicamente é o mínimo que te pagam para que você fique minimamente satisfeito e não vá embora. É assim que funciona, tá? Tanto é que quando a pessoa quer ganhar mais salário, ela fala, e caso não pague, vai para outra empresa. Então não é o dono da empresa, não tem. Eu sou muito contra esse espírito de dono. Eu acho que você vai ter espírito de dono se você tiver um programa de partnership, quando você tiver ali uma possibilidade proprietária, mas, cara, você não vai ser dono sendo um CLT, entendeu? Faz parte, mas só que o mercado acaba falando isso, enfim. Daria um outro vídeo também, mas vamos voltar para a pauta. Sobre o curioso, eu vejo que é uma baita habilidade. Você vai ter o GPT na mão, assim como você teve o Google, e, cara, ser curioso putz, como é que eu faço para automatizar o WhatsApp aqui para poder vender mais? Isso é tão difícil. Você pesquisar uns vídeos no YouTube, separar uma playlist ali de uns 5 bons vídeos de 20 e 30 minutos, de você comprar um curso na Hotmart, na Udemy, de você buscar ali, colocar em prática o que você está aprendendo. Talvez em uma semana você vai conseguir desenrolar essa parada, mas não. Acaba ficando mais do mesmo e você não vai buscando coisas novas. Então, essa habilidade de você ser autodidata, curioso, eu vejo que é extremamente necessário, tá? Principalmente para quem quer empreender. Então, basicamente, quem quer empreender, você remove o seu chão, você tira ali o seu salário, o seu sustento, mas você também remove o seu teto. Então, a partir do momento que você remove o seu teto, você tem ganhos ilimitados. É o que dizem, né? E, claro, não estou mentindo, tem pessoas que realmente vão ter resultados expressivos, mas não todos, e é isso que eu quero te alertar. E sobre o empreender não ser para todo mundo, eu tinha muito na cabeça, eu falava, cara, é para todo mundo, é só você estudar vendas, é só você ir para cima, é só ter uma ideia, é só validar, é só falar com as pessoas, é só você ir lá e vender o seu produto, e você... Cara, em geral as pessoas não vão fazer nem 10% disso, elas querem basicamente fazer o que pedem para elas, de uma forma que, ok, que aceitem e que não seja o over-delivery, e que tá tudo bem. Se a empresa não estiver boa ou se o resultado não vier, tem tantos problemas também, porque não tá nas costas dele, né, os custos. Então eu vejo que não é para todo mundo, tá? Eu vejo que empreender, além de não ser para todo mundo, é para pouquíssimas pessoas. Então você vê, né, a gente tem pesquisas ali que 96% das empresas fecham nos primeiros 10 anos. Tem várias pesquisas, mas a grande maioria, vamos colocar aí, muito mais da metade das empresas fecham nos primeiros anos. Então, cara, vale a pena abrir sua empresa? Vou dizer que não, mas desde que você tenha um mínimo de preparo. Então, se você é um CLT, se você hoje ainda não tem custos tão elevados, cara, prepara a sua reserva de emergência legal aí para uns 12 meses, até mais. Reduz o seu custo de vida o máximo que você puder. Estuda um pouquinho, se prepara, entenda o que vai precisar. Se vai precisar, por exemplo, emitir nota.
Qual seria o melhor regime? Você realmente vai precisar pagar um contador? É melhor estar no meio ou já ir para o Simples Nacional ali como uma ME? Será que você vai precisar de um contrato de prestação de serviço caso contrate alguém? Será que você consegue contratar alguém sendo MEI? Você repara que essas coisinhas parecem muito banal, mas você vai ter que aprender. E não aprender isso eu acho uma loucura, porque você delega coisas que são muito triviais, coisas que você está delegando, eu vou delegar 100% da estratégia na minha empresa. Você vai contar com sorte. E eu não gosto muito de contar apenas com a sorte. Eu acho que ela existe, mas eu não gosto muito de contar 100% com a sorte. Então, eu vou ter pessoas boas, mas eu vou entender se essas pessoas são realmente boas, cobrando, entendendo, questionando. Cara, não sei nada de contabilidade. Mais uma vez, vai no YouTube, vai no GPT, pergunta pra ele, fala, cara, não sei nada de contabilidade, eu quero fazer um roteiro de estudos para que eu aprenda sobre contabilidade uma vez que eu quero empreender e abrir a minha empresa nos próximos meses. O que você recomenda? É a curiosidade, você entende? E aí nisso vai ser a teoria, e depois a prática vem na prática. Vem no campo de batalha. Por que você não pesquisa algumas contabilidades da sua cidade? Pega como exemplo, tá? Contabilidade são inúmeras outras coisas, inclusive as pessoas fazem meio que de qualquer jeito isso e depois vão arrumando, enfim, o MEI existe para ter essa parte mais autônoma, quem ganha hoje até 81 mil quem ganha hoje até 81 mil no ano, ele acaba tendo esse regime, né, que facilita um tanto, né, você paga uma folha única ali de impostos, mas, cara, vista uns 3 ou 4 contadores, faça perguntas. Cara, quais são os riscos que eu tenho ao abrir a minha empresa? Se não tiver lucro nos primeiros meses, como que funciona? Como que funciona a folha de pagamento quando eu tiver um funcionário? Como que você acredita ser a alíquota de imposto quando eu faturar 100 mil? Você entende que são perguntas, mais uma vez, curiosidade, entende? E isso tá na palma da sua mão, não tô exagerando. Você pode hoje começar a estudar, hoje começar a se aprofundar, hoje marcar essas calls, hoje começar a ver o roteirinho que você perguntaria para ela. Então isso é uma habilidade, eu vejo que é uma mentalidade que você tem que ter. E se não tiver, vai ser tudo mais difícil. Eu não sou aquele cara que acredito, você é muito bom nisso, então todas as pessoas vão fazer por ti tudo que você não é bom, então você vai achar os seus complementos. Eu concordo em grande parte, assim, mas não em tudo, porque você precisa ter uma ideia do todo. Gosto muito, inclusive, do livro, tô no meu quarto lá, tô lendo, de generalistas, né, vão vencer os especialistas, mas eu acho que existem os dois pontos. Você pode, sim, eu gosto muito da carreira em T, sabe? Eu sou muito bom, no que eu sou muito bom? Beleza, 1, 2, 3 coisas, talvez marketing, vendas, em funis de vendas mais específicos, voltados para infoprodutos, isso eu me garanto. Venda 1 a 1, fechamento, closer, eu me garanto. Todo o resto, só nota 6. Nota 7 talvez, mas eu não sou nota 0. Eu consigo argumentar com um advogado, com um contador, com qualquer área, desde que, óbvio, faça parte desse negócio. E, cara, se eu não souber, em uma semana eu vou estar minimamente aceitável, vou começar a falar com pessoas, vou começar a aprofundar o tema e eu me torno nota 7 em pouco tempo. E eu vejo que as pessoas não têm muito esse perfil. Um outro ponto extremamente importante é saber viver no caos. Então, quando eu falo isso, não é que vai ser uma guerra e você vai, nossa, não vai dormir. Mas imagina que você está aqui tranquilo com a sua rotina e aí dá 6 horas da tarde, onde você ia fechar o seu notebook e você iria para casa, ou você estaria no home office e você ia desligar das redes, e aí, sei lá, um cliente pede uma alteração para hoje. Ou se, por exemplo, acontece alguma coisa que você precisa amanhã ter uma reunião presencial. Você entende que as coisas acontecem, os imprevistos acontecem, e isso você, obviamente, vai deixando cada vez mais organizado, conforme você aprende, isso pode acontecer. Então você já minimiza o risco, você mitiga o risco. Quando isso acontecer, é isso que eu vou executar, é isso que eu vou delegar, é assim que eu quero que funcione. Mas no começo, qualquer coisa te tira do eixo e você tem que ter essa tranquilidade. Eu não digo que você vai ser a paz, né, a paz de Buda ali, que nada vai te abalar, mentira. Mas eu tenho certeza que a gestão emocional perante o caos é extremamente valiosa para quem quer empreender. Se você estava fazendo alguma coisa, você estava aqui correndo atrás da sua meta e aconteceu alguma coisa que fugiu da sua alçada, roubaram a sua loja, o seu estoque, se for físico, no digital, bloquearam a sua conta de anúncio,
Aconteceu, tá bom, o que você vai fazer? Isso aqui estava previsto? Não estava, ótimo. Quais são as melhores formas de resolver isso? Show de bola! Vamos lá, vamos resolver e da próxima vez vamos fazer com que esse risco ele não ocorra. E caso ocorra, ótimo, já sei como fazer. Você entende que parece muito óbvio, parece tranquilo, mas na hora do vamos ver é bem complexo. Sua empresa, por que você já não faz um cálculo de se eu rodar no prejuízo, qual que é o plano B? Quais são as outras técnicas? Quais são os outros caminhos que eu vou tentar para que eu consiga ganhar o lucro da minha empresa? É uma pergunta. Não, a ideia é boa, ou o produto é bom, e aí pronto, não olha. E aí eu tava dando errado. E eu vejo que isso acontece mais do que eu gostaria. Então você ter esse poder de estabilizar emocionalmente, mesmo em situações complexas, é muito importante. Inclusive tem esse livro aqui, ó, esse preto, O Lado Difícil das Situações Difíceis. É bem legal, ele fala especificamente com diretores executivos, né, com CEOs, fundadores de empresa. Recomendo a leitura, mas é isso. Não adianta eu também te recomendar e você não querer investir 8 horas do seu tempo lendo um livro. Mas isso vem daquela habilidade inicial que eu comentei sobre curioso de uma forma efetiva, né? Uma forma produtiva. Um outro ponto muito importante, eu não queria estender muito esse vídeo, porque senão ele fica realmente muito denso e eu prefiro quebrar em séries. Caso você goste desse vídeo, comente aqui se está fazendo sentido, se algo trouxe um insight para você. Comenta se você está passando por alguma situação parecida com essa, se você já pensou em empreender, se você empreende e já bateu a cara, se você empreende, bateu a cara, deu a volta por cima e agora está bem. Então comente para eu entender se faz sentido eu postar aqui no canal mais vídeos como esse. Vejo que a ambição, é claro que não confundamos ambição com a ganância, né? Aquela ambição, eu vejo que você querer mais, você nunca estar satisfeito, você querer melhorar, querer se aperfeiçoar, batemos a meta, legal, vamos aumentar ainda mais aqui. Isso eu vejo uma ambição saudável. A ganância eu já vejo que você quer crescer independente do que aconteça e vai passar a perna em quem for preciso, vai puxar o tapete, vai sonegar, vai fazer o diabo. Eu não acho tão saudável, entende? Então, quando eu falo ambição, é algo bem importante, só não me leve a mal. Não é algo negativo, na minha opinião. A ambição, ela vai te fazer com que você fique contente, porém nunca satisfeito. Eu acho que esse é um bom resumo. E com isso você vai sempre buscar o algo a mais. Sempre querer melhorar o 1% sem cair em papo de coach, mas eu acredito muito nisso, talvez não no número exato de 1%, então olha esse proporcional, eu acho que não isso, mas em ser uma pessoa melhor do que você era. Eu vejo ano a ano, eu como empresário, como empreendedor, como vendedor, como marqueteiro, eu vejo que eu estou evoluindo. Eu vejo que antes a dificuldade que eu tinha, por exemplo, de contratar e demitir pessoas era algo que eu me planejava, a emoção a mil. Hoje eu entendo e faço o possível para que isso não ocorra, sem que esteja nos planos, é claro, e eu faço com certa tranquilidade. Só que eu fui buscar como dar os feedbacks constantes, como ser um líder mais assertivo, como ter uma comunicação mais clara, como ter as minhas métricas mais alinhadas, como ter uma cultura empresarial que as pessoas estejam bem conectadas comigo, como eu fazer um ambiente de crescimento, como eu posso te falar dezenas, mas isso eu não nasci sabendo e eu não comecei a empreender sabendo. E a curiosidade e a ambição e querer algo a mais e não estar satisfeito me fez continuar crescendo, e esse vídeo que eu tô gravando nessa data, com certeza eu vou olhar na minha versão futura e eu vou falar, caracas, parabéns pela coragem de estar expondo e sendo honesto em alguns pontos que a maioria não gosta muito de tocar, ou se não deixa isso por debaixo dos panos e acaba falando o que você quer ouvir, que é mais fácil para que eu consiga vender alguma coisa para ti, falando que tudo é possível e que todos somos capazes, e se não foi possível é porque você não fez o jeito certo, mas que eu tenho a solução, e é sempre esse ciclo. E eu vou olhar e
gostei pela coragem e nesses pontos aqui eu evoluí. E aí isso me dá um prazer muito grande, é uma satisfação muito legal de saber que a gente está evoluindo, porque eu realmente acredito que viemos aqui com um propósito, independente da sua espiritualidade, mas algo a fazer aqui temos, e eu acredito que é ser útil, evoluirmos como pessoa, ajudarmos e impactarmos os outros. Então, inclusive, se você tiver uma missão que não é apenas sobre você, e sim também pelos outros, eu não digo que é só pelos outros, não é uma filantropia, porque senão ninguém vai pagar suas contas, tá? Mas se você servir, ser útil, ajudar e impactar as pessoas, a retribuição é quase que certa. Então, eu gosto muito quando os empresários têm essa vontade, essa sede. Um outro ponto, e vai ser o último desse vídeo, eu gosto de falar da autorresponsabilidade. Existe um livro, é livro para tudo, eu já li centenas de livros mesmo, e sempre que eu quero aprofundar um tema, beleza, eu vou na Amazon, escolho as avaliações, 2, 3 livros, leio 2, 3 meses, vejo as melhores pessoas no YouTube, compro uns cursos e em 3 meses eu consigo trocar uma ideia legal com alguém que estudou aí, entendeu? E não fico nessa, isso eu não sei, isso não é pra mim, nossa, isso eu não quero fazer, ai meu Deus, Deus me livre. Que, cara? Pelo amor de Deus, é de um prazer se aprender uma parada nova, principalmente se é uma coisa que vai ajudar a alavancar a sua empresa, enfim. E autorresponsabilidade. Então, hoje eu assumo 100%, eu também acho que é meio bullshit, mas eu assumo muito toda a responsabilidade do fracasso e, obviamente, também do sucesso. Eu não faço nada sozinho. A gente realmente acredita que para chegar longe a gente precisa de pessoas, eu não acho que a gente conquista muita coisa grandiosa sozinho, e os fracassos, eles vão vir. Eles vão vir, existe uma diferença muito grande entre o fracasso e a derrota, mas os fracassos eles vão vir, mas isso é muito temporário. E na teoria você já escutou ciclos PDCA, ciclos evolutivos, aprendizado contínuo, teoria da hipótese, experimento e validação. Você já com certeza já ouviu algum método, algum framework aí, mas eu garanto que os fracassos eles virão. Seja apenas por algo que você fez, ou seja porque alguém fez, algo aconteceu, algum fator externo que não foi planejado aconteceu, e você pode muito bem, e isso muda o jogo, você pode muito bem, por conta disso, ou de alguém, eu não consegui chegar onde eu gostaria, eu não consegui ter o resultado que eu gostaria. Isso é uma mentalidade. Por mais que você não externalize, você já pensa assim. Se você entender que aconteceu isso e isso é um fato, independente se sucesso, fracasso é muito relativo, mas isso é um fato, aconteceu isso, tal situação, ocasião X. Ótimo, a pessoa da minha equipe fez isso. Se você assumir, eu não a treinei de forma correta e adequada, o meu processo ele não está 100% mapeado, essa situação eu não havia esperado, esse risco eu não havia calculado. Eu sou responsável por todos os meus fracassos e por todos os meus sucessos. Lembrando que isso é relativo, na verdade a gente só trabalha com fatos. E isso faz com que você seja autorresponsável ao extremo. Tem um livro dos Navy Seals lá, Responsabilidade Extrema, também li o da autorresponsabilidade do Paulo Vieira. E, cara, sem ser autorresponsável, assim, então fracassou, algo aconteceu, vamos colocar nesse termo, o que eu errei e onde eu posso melhorar. E aí, se melhorar é melhorar treinamento com a sua equipe, processo da sua empresa, cultura da sua organização. Então tem diversas formas de você conseguir melhorar algo que não foi tão bom, levando isso como, lembra dos frameworks, como aprendizado. Então se você entender que as coisas acontecem e às vezes não é como você esperava, mas que isso você vai servir, mas que isso você vai levar de aprendizado, nem que seja para não errar de novo a mesma coisa, não cometer o mesmo erro 2 vezes. Já mudou o jogo. Resumindo, se você for curioso, principalmente nessa era de aspa, a quantidade de informação que a gente tem aqui é surreal, você já vai estar acima da média. Se você tiver uma gestão emocional perante as situações que acontecem e saber de uma forma inteligente, calma, firme,
porém tomar as decisões de acordo com o que está acontecendo, sem se desesperar, sem ficar sem dormir, sem o mundo acabou, já é um grande caminho. O terceiro ponto é você ter uma ambição. E sim, busque a sua liberdade. Estou mentindo quando falam de liberdade de rotina. Eu acredito que de horas eu trabalho mais do que quando eu tinha uma carteira assinada, porém eu sou mais bem pago nessas horas. Depois de muitos anos empreendendo, não foi no começo. Eu trabalho de casa por muitas vezes, fico perto da minha família, é uma escolha minha. Eu acredito veemente que eu ganharia mais dinheiro tendo um escritório presencial como eu tive antes do nascimento do meu filho. Só que eu tenho uma liberdade de escolher tomar café, almoçar, jantar, dar banho, colocar ele para dormir todos os dias pelo fato de estar remoto na maioria das vezes. Então entende que isso foi uma escolha minha. Eu já não estou jogando apenas o jogo do dinheiro. Começa sim a ter uma liberdade de rotina. Geográfica, eu trabalho todos os meus clientes de forma digital. Eu poderia ter um negócio físico? Eu poderia. Eu escolho ter um negócio físico? Não. No futuro, talvez eu possa mudar, meu filho mais crescido. Hoje, não. Eu posso até gravar um vídeo sobre o livro Essencialismo, é ali o cinza, tem até a continuação dele, Sem Esforço, que fala sobre os sim óbvios, né? Então, você abrir um negócio local? Não, hoje não. Ah, mas é super rentável, é super escalável, é super... Hoje, porque eu tenho como prioridade também estar perto do meu filho e ter essa liberdade. Então, no fundo, eu não gostaria de ter que abrir e fechar o ponto, eu não gostaria de ter esse controle físico onde eu não consiga ter uma escala com uma margem alta no digital. Então, para mim não é um sim óbvio, ele é um não. Eu já nasci sabendo sobre essencialismo. Na verdade, eu li o livro, teoria, li o próximo livro do autor, gostei, estudei sobre o tema, me aprofundei e hoje eu me considero uma pessoa bem essencialista. E isso a gente vai vendo no dia a dia. A roupa que eu uso, hoje em dia, ela não tem mais estampa. O meu eu de 2, 3, 4 anos atrás usava roupa com estampa. Então eu comecei a entender que eu não quero ter essa preocupação na hora que eu abro o guarda-roupa. Mas não é na teoria, não, é na prática, eu não quero. É uma decisão a menos que eu tenho que tomar no dia e isso faz com que a minha mente fique mais saudável. Então, lembre que, independente se você quer empreender, se você já empreende, se você está tendo sucesso aí no seu empreendimento, se você não está tendo, está pensando em desistir, não importa, esses conceitos eu considero importantíssimos para uma vida onde você queira ganhar mais dinheiro, você queira ser uma pessoa melhor. E espero que eu tenha te ajudado. Cara, eu adoraria falar sobre esse assunto por mais algumas horas, mas infelizmente aqui nos vídeos a gente acaba tendo que lutar pela atenção com um monte de dopamina barata. Se esse vídeo fez sentido para você, deixa o like, mas mais do que isso, comenta aqui o que fez sentido para você e se tiver algo que eu possa te ajudar genuinamente, você me fala que eu gravo outro vídeo, você me chama no Instagram, sou eu mesmo que respondo, Daniel São Pedro, e a gente te desejo muita sorte na sua caminhada, conta comigo e sucesso. O importante é você estar bem consigo mesmo. Empreender não precisa ser para todo mundo, porém tudo que eu falei aqui, você consegue, por exemplo, intraempreender, ou você consegue ser um baita de um funcionário espetacular, e eu tenho certeza que se você aplicar esses conceitos, você vai ter mais sucesso. Não importa se é na sua empresa, na empresa dos outros, você vai ter mais sucesso. Isso é uma pequena parte da minha trajetória, que teve inúmeras vezes mais erros do que sucesso, mas a máxima é verdadeira. Isso eu posso te dar a certeza, de uma forma muito honesta, que um acerto ele acaba compensando muitos erros. Muitos erros. Às vezes você tenta, falha, e lembre sempre de evitar, pelo menos, cometer o mesmo erro. Mas que você vai tentando novas formas e você vai buscando soluções, e aí quando você acerta é bingo. E isso faz com que todos os fracassos, tudo que você fez que não deu tão certo, ele acaba caindo por terra, e a galera, né, o mundo, a sociedade vê os resultados. A gente vê muito palco das pessoas, não vê tantos bastidores. É um assunto para um outro vídeo também, mas que quando você vê o palco, essa pessoa tem sucesso, você não sabe qual que foi a trajetória inteira dela, da quantidade de erros que ela teve. Sucesso, deixa um comentário e até o próximo vídeo aqui no canal.